A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Atos, no capítulo 28. E o livro de Atos, ele nos fala muito da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo aparece em todo o livro, agindo através dos apóstolos e através das pessoas que recebem e que aceitam Jesus e que se convertem e que tomam o caminho e que todos os apóstolos pregam a palavra e todas as almas estão sendo ganhas e são ganhas e o Espírito Santo vai operando grandes obras. Então, o livro de Atos ele revela muito a ação poderosa do Espírito Santo dentro dos apóstolos e através dos apóstolos e através das pessoas que também aceitam o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver as controvérsias que isso traz para os apóstolos, os embates, os tumultos, e são coisas que nós precisamos aprender para que nós estejamos sempre firmados na verdade, inabaláveis e não sejamos levados por qualquer opinião ou qualquer posição ou qualquer levante de opiniões que venham contra a verdade de Deus e que nos façam duvidar da palavra de Deus. Fica comigo até o final, te inscreve no canal, comenta, curte e compartilha para que mais vidas sejam enriquecidas com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Atos, no capítulo 28, então, nós vemos Paulo saindo então de uma tempestade e ele chegou até uma ilha. Quando ele chegou na ilha, eles foram muito bem recebidos pelos habitantes da ilha. Como estava muito frio, eles então fizeram uma fogueira. No versículo 4 diz assim: Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: Com toda certeza, esse homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar e que caísse morto em um momento para outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Então eles fizeram uma fogueira, a cobra se agarrou na mão do Paulo, eles olharam no versículo 4 e disseram com certeza, eles afirmaram que Paulo era um assassino, pois que Paulo tinha saído então da tempestade do navio e tinha chegado na ilha, e depois, quando ele chegou na ilha, a cobra se agarrou na mão do Paulo. E eles disseram: esse homem só pode estar em desobediência. Ele é um assassino, ele está em completa desobediência. Por isso todas essas coisas ruins estão acontecendo com ele. Mas aí, como eles observaram e passou um certo período e nada aconteceu com o Paulo, no versículo 6 eles dizem assim: mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. No momento eles disseram que Paulo era um assassino. Momentos depois, eles disseram que Paulo era um deus. Aqui nós temos um exemplo, e isso faz parte de quem não conhece a palavra, pois que essas pessoas que moravam nessa ilha, eles não conheciam a palavra. Então eles tiveram uma opinião e daqui a pouco eles mudaram de opinião. Isso nos revela a vida da alma. A vida da alma, ela sempre tem uma tendência de dizer aquilo que ela acha, aquilo que mais lhe agrada, aquilo que convém. E a gente pode aprender uns mistérios através dessas verdades do livro de Atos, e também nós temos um outro exemplo em Atos, no capítulo 19, onde houve também um grande tumulto, uma grande discussão sobre a deusa Diana, que estava na cidade de Éfeso, né? Do versículo 23 em diante conta o grande tumulto que eles passaram, porque as pessoas se reuniram para contestar contra a pregação de Paulo, que Paulo estava pregando contra a deusa, contra aquilo que eles adoravam, e aí eles queriam tirar Paulo da cidade, enfim.
E aquilo se tornou um tumulto tão grande que eu acho interessante que no versículo 32 de Atos 19 diz assim, ó, a assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra, e a maior parte das pessoas nem sabia ao certo porque estava concentrados ali. Então nós vemos em 2 episódios, e isso acontece muito no livro de Atos, esses tumultos, essas contestações diante da verdade de Deus, diante do Espírito de Deus e da posição que os apóstolos e que os servos de Deus que eram da igreja, eles enfrentavam, que era as opiniões externas. Todos tinham uma opinião, todos tinham uma contestação, todos se opunham às verdades de Deus. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos entender que nós vamos enfrentar essas oposições. Porque as pessoas que não conhecem a palavra, elas têm uma tendência, sim, de emitir opiniões. O que nós não podemos é entrar na mesma conversa que eles, e sim nos manter firmes na verdade de Deus e na vontade de Deus. Nós precisamos aprender o que Deus diz, e aquilo que Deus diz, nós estarmos firmados na sua verdade, nos mantermos posicionados e inabaláveis diante das circunstâncias. E muitas vezes, quando nós estivermos firmados na verdade, nós nem sempre vamos ser beneficiados. Nós vamos ser até muitas vezes injustiçados. Nós precisamos aprender a nos manter firmados na verdade, que era o que Paulo fazia. Ele ficava inabalável. Aquelas circunstâncias externas, os tumultos, as contestações, as opiniões, nada abalava o seu coração. E hoje nós vivemos num mundo de tantas opiniões, de tantos pareceres, todo mundo tem alguma coisa para dizer. E eu não digo isso para que a gente conteste todas as opiniões, não é nada disso, não é para que a gente entre em embates e confrontos, mas o que o Senhor quer nos trazer e nos ensinar através deste exemplo é que aquilo que a verdade diz é aquilo que tem que nos sustentar e não a opinião dos outros. E para que a gente esteja sempre firmado na verdade, inabaláveis, porque muitas vezes nós podemos ouvir alguma coisa que parece que é a verdade, mas somente o Espírito Santo pode revelar a realidade dentro do nosso coração. E isso é uma questão individual. E muitas vezes nós vamos passar por circunstâncias que nós vamos estar sozinhos, que nós não vamos ter irmãos para nos ajudar, em que nós precisamos muito saber a posição que Deus quer que nós tomemos. Aquilo que Deus quer que nós faça e aquilo que Deus quer que nós pense. Porque muitas vezes a nossa vontade é revidar. A nossa vontade é fazer com que a luz seja exposta, mas nós temos que saber se é esta a vontade de Deus. Nós temos que depender de Deus para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. E para que a gente saiba o tempo de todas as coisas, só tendo muita intimidade, muita comunhão com Deus. E muitas vezes as opiniões alheias, todas as informações que nos entram, todas as questões que nos sobrevêm, nos tornam, nos fazem balançar daquilo que nós temos como convicções, nos tornam abaláveis. Nós nos abalamos com as opiniões, nos abalamos com as notícias, nos abalamos com as circunstâncias que estão por vir. Mas nós precisamos estar firmados na verdade, para que a gente esteja sempre convicto da realidade de Deus e daquilo que Deus diz. Vamos ser atacados, com certeza. Mas nós precisamos entender que Deus é a nossa rocha e a verdade dele, ela é imutável. E é isso que tem que sustentar o nosso coração. Amém? Que sejam dias em que a gente busque muito e aproveite muito esses tempos de férias, de descanso, de buscar a consagração, de buscar a presença do Senhor, para que o nosso coração esteja posicionado naquilo que Deus quer que nós estejamos. Que nós saiba falar no momento de falar, mas que nós saiba calar no momento de calar. E uma coisa é certa, Deus quer que nós ame a todos e que nós ore por todos e esteja abençoando a todos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê esta sabedoria, esta prudência para falarmos, para calarmos, para orarmos, para nos posicionar, mas sempre firmado na sua verdade, naquilo que é a vontade dele. Que o Senhor nos dê dias de consagração, de temor, de oração. A palavra dele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Então, aqueles que se achegam a Deus, Deus não se priva de se revelar para nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua presença, com o seu falar e nos dê sempre o discernimento daquilo que nós temos que fazer. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.